Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra, bem-vindo a mais uma conversa que vamos estar tendo aqui sobre o TSQL. E dessa vez vamos falar sobre triggers, né? A gente já falou sobre as functions, sobre as procedures e agora vamos abordar as triggers. Então bora lá para a guideline aqui para ver o que a gente vai ver. Então a gente vai ver o que são as triggers, né? Como elas funcionam de acordo com a documentação da Microsoft. Vamos ver como criar uma trigger. Vamos ver um exemplo de trigger, né? Que você pode utilizar o before e o after e alguns usos, né, comuns para trigger, como validação e logs, tá bom? Então bora lá para a documentação. Então aqui, create trigger. Então de cara já vamos ler o que é uma trigger, né? Que traduzido para o português se chama gatilho. Então os gatilhos, tá? A criação de gatilhos, ela pode ser feita para comandos dos tipos DML e DDL, né? Que são os comandos que a gente já conversou. Insert, update, delete e os DDLs, né? Data Definition Language, que pode ser os create, os drops, os alters e os creates. É, isso. Então aqui a gente já tem até aqui pra frente, né, ele falando da definição, mas vamos ler aqui rapidinho. Então os triggers, eles são um tipo especial de storage procedure, tá? Então quando você fala de trigger, você pode estar se referindo a uma storage procedure, mas ela é um tipo especial. Essas triggers, elas são automaticamente ativadas quando um evento que a gente definir ocorrer dentro da nossa base. Então, ao contrário de uma storage procedure que você tem que chamar, a trigger, ela é um conjunto de comandos, só que quando você definir um comando específico que você está esperando, essa trigger vai disparar. E aí a gente vai ver alguns exemplos. Um exemplo rápido aqui agora é, por exemplo, se toda vez que você inserir uma nova pessoa na sua base, você gostaria de registrar um log. Então, na maioria das vezes, muitos exemplos de uso é isso. Essa trigger é inseriu um novo registro nessa tabela, pum, esse é o gatilho, chama o nosso gatilho, né? E ele faz alguns comandinhos. Legal? Legal. Então as triggers, elas podem ser rodadas automaticamente, né? Quando um usuário ou uma pessoa tenta fazer alguma modificação, um comando DML e o nosso DDL, tá? Então a gente pode usar os gatilhos para quando alguém criar, para quando alguém alterar, para quando alguém der um drop, para quando alguém der um update, que são os nossos DMLs, né? O delete, o insert. E com isso, a gente já consegue fazer algumas coisas bem legais, tá? Bem legais. Então, notas importantes, tá? Então, assim, ó, códigos maliciosos dentro de triggers podem ser rodados, né, sobre privilégios. Para mais informações, a gente pode também, né, ver sobre segurança das triggers. Então, assim, uma coisa que você pode tomar cuidado, e tem que tomar cuidado, é triggers que são maliciosos, né, que podem ter sido criados no seu banco. Alguém pode estar traqueando, né, as interações. Legal? E a gente vai ver isso daí mais pra frente, sobre segurança, mas aqui a gente vai entender como isso se encaixaria. Legal? Legal. Então vamos para a sintaxe, que é uma coisa bem importante que a gente sempre conversa, tá? Aqui é o nosso comando DDL, né, comum de criação, então a gente pode dar um create or alter, que você já entende, né, que pode ser a criação e ou a alteração, né? Aqui quando está aqui dentro, ele é opcional, então você escreve create ou alter a trigger. Aqui você pode passar o nosso esquema, né? E depois o nome da nossa trigger, bem comum, que a gente já viu isso várias vezes, sobre uma tabela ou view. Então a gente viu que as nossas triggers, elas podem ser disparadas com os nossos comandos DML, certo? Mas a gente tem que dizer os comandos DML sobre qual objeto será, né? Isso daqui. Aqui a gente tem algumas triggers options, tá? Que você pode ativar encriptação e também executar como, que é aqueles níveis de segurança, né? Também da execução. Então, bem comum, a gente já viu isso daqui, esses critérios. E aqui depois a gente já pode dizer, né? For ou after, instead of, que a gente vai ver ali pra frente o que são. Legal? E depois a gente diz, né? O que vai ser? Vai ser um insert, vai ser um update, vai ser um delete. E perceba que aqui você pode colocar mais de um, se você separar por vírgula. Aqui a gente pode usar o with append. Também a gente pode dizer se é replicável ou não, né? E depois o nosso statement, né? O SQL statement, que é o que a gente já sabe, que é os nossos códigos que a gente vai passar, o que vai acontecer quando esse evento ocorrer, né? Aqui ele tem uma outra sintaxe, tá? Dessa vez para a tabela, legal. E aqui para otimização, né? Das triggers. Então aqui ele dá um exemplo de criação na nossa tabela, com algumas definições aqui, né? Algumas opções. Para depois, né? O for, a insert e aqui nossos caras. Aqui eles dão outros exemplos de criação que a gente pode se adequar a alguns casos que a gente pode estar trabalhando. Mas no caso aqui agora, isso não é importante, né? A gente já sabe, já deu uma olhada
nesses caras. Então vamos ver agora um pouquinho dos argumentos, que também são bem similares ao das procedures, da view, que a gente já viu. A gente já conhece o or alter, né? A gente já sabe que é o nosso schema name, a gente já sabe que o trigger name é basicamente o nome da nossa trigger, a gente sabe já o que são tabelas, o que são views, a gente sabe, né, qual é o nosso database, porque a gente está trabalhando dentro do Udemy, né? Então você pode definir a sua trigger do seu comando DDL, por exemplo, create, job. Você pode definir a sua base de dados que está ocorrendo isso, ou você pode aplicar para todas, tá? Como se fosse uma proteção de todas. Então aqui ele está falando do escopo dos DDLs, né? Que a gente já sabe o que são. Legal? Que é aqui, caso você não lembre, então aqui está o escopo dos DDLs, create, or alter, or drop, tá bom? Então aqui você pode definir o escopo da sua base de dados, você pode dizer, né, que isso daqui vai ser aplicado para todos os servers. Aqui você pode dizer das encryptions, que a gente já conversou, mas a gente também vai falar para frente, né, que você protege o seu objeto. Você pode definir, né, especificar quem vai executar isso daí. A gente pode, o esquema bind, né, que referencia, que garante que as tabelas que a gente está utilizando, né, não podem ser dropadas nem alteradas durante essa interação. A gente tem o for ou after, que vai especificar, né, quando a operação vai ser ocorrida. Então, assim, o for ou after, eles são disparos de gatilhos para quando os caras forem lançados, né, com sucesso, legal? A gente também tem o instead of, né? Então, ao invés de fazer a ação que ele fez, ele pega e faz outra. Mas perceba, o instead of, ele não pode ser utilizado para os DDLs, só os DMLs, tá? Então, assim, você só pode... Então, por exemplo, o instead of. Ao invés de fazer o que ele fez, você pega e faz uma outra inserção. Então, você pega e protege. A gente vai ver isso daqui mais pra frente. Aqui ele tem alguns dos nossos comandos DMLs. Aqui a gente tem o with append, né? Que só se aplica esses carinhas, né? E aqui você consegue especificar uma trigger adicional, que existem... que pode ser adicionada, tá? Então, aqui ele tem algumas especificações que ele tem. Vamos ver aqui. Ele tem algumas informações relevantes. Aqui eles têm os remarkables. Tá, então vamos aqui para a nossa... as limitações da trigger, né, que vai diferenciar dos outros objetos. A gente já sabe que a trigger é como se fosse uma procedure, mas ela é um evento que ocorre automaticamente dependendo de como você define ela. Legal? E também, a trigger, ela precisa ser o primeiro comando, né, do seu batch. E só pode ser aplicado para uma tabela. Então, quando a gente for criar uma trigger, ela tem que ser a primeira estrutura que tem que estar lá, certo? E ela só pode ser aplicada para uma tabela de cada vez. Ou seja, quando a gente for criar várias triggers, a gente, para várias tabelas, né, mesmo que for semelhante comando, a gente não consegue passar mais de uma, né? Cria uma trigger para várias tabelas, a gente tem que fazer uma por uma. Por isso, ele não dá a nossa opção aqui de vírgula, né? Tá bom? Então, vamos lá. O que mais a gente tem de relevante aqui? Cadê? Aqui, ó. Ó, as triggers, né? Elas só podem ser criadas no seu banco de dados atual. Entretanto, né? A trigger ela pode ser referenciada para outros objetos, para outros bancos, para outros objetos fora do seu banco. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente for criar uma trigger, a gente tem que estar dentro de um banco específico. Mas, dentro do nosso banco, né? Da nossa instância de banco de dados, da nossa instância de banco de dados, a gente tem vários bancos. No meu caso aqui eu só tenho um. Mas eu posso referenciar essa trigger para ser utilizada em outros, tá? Ó, legal? Então aqui, vamos voltar aqui. Legal. Então, ó, se especificar o esquema, né, o nome do seu esquema, que a gente já sabe que a gente tem o DBO e outros que são divisões lógicas, for especificado para qualificar a sua trigger, qualified name in the same way. Então a gente também, né, a gente tem que definir o mesmo esquema para trigger e para nossa tabela. Então assim, a mesma trigger, né, o nosso mesmo gatilho de disparo pode ser definido more than one user action, por exemplo. Tá, então aqui a gente pode definir mais de uma ação, né, como a gente já sabe, a gente já viu aqui na sintaxe da linguagem, a gente pode definir mais de uma ação para a mesma trigger, certo? O nosso mesmo DML. Deixa eu ver aqui. Cadê? Perdi de novo. Tá, legal. Ó, quando a trigger, né, nosso gatilho dispara, os resultados eles são retornados na aplicação que chamou. Como as storage procedures, né? Então a gente tem sessões, eles disparam e a gente vai ter esse retorno. A gente vai conseguir visualizar isso. Para prevenir que os resultados sejam retornados na aplicação, porque a trigger disparou, não inclua, tá, um select
Legal? Então assim, se você utilizar uma trigger, certo? E nessa trigger, você criar uma trigger, que é como se fosse uma procedure. Se a gente, dentro da criação desse cara, a gente pegar e colocar um select statement, isso vai ser executado no mesmo tempo. Ou seja, você vai criar, a gente vai ver isso acontecendo, mas a gente vai criar um gatilho para uma inserção numa tabela, e quando essa inserção acontecer, pum, inserção ok, resultado na tela. Se a gente tem um select nessa statement, né, a gente vai retornar outro resultado, porque é como se a gente chamasse duas procedures, e os resultados vão vir juntos. E a gente vai ver nos resultados ali e você vai conseguir perceber melhor, tá? Então tá. Although a truncate table statement is a implicit deleted statement. Então, mesmo que um truncate table seja um comando de deleção eficaz, isso não ativa as triggers, porque a operação porque a operação ela não registra, né, a deleção individual. However, né, então, only those users with permission to truncate table need to concern about. Então, assim, só as pessoas. Então, por exemplo, supondo que na sua divisão de regras de negócio, você definiu que algumas pessoas só podem dar truncate table, né? Então ela tem permissão para, em vez dela dar um delete, deletar as linhas, que é o nosso, a gente sabe que é o nosso comando DDL, os deletes, eles são capazes de ativar as triggers, né? Então, quando a gente deleta, a gente dispara um outro, né, um procedimento automático que faz outras coisas. Mas as pessoas que não têm acesso a delete, isso por segurança aí do seu banco, e só têm acesso a truncate, elas não vão conseguir utilizar, né, esse acionamento de gatilho, porque o truncate não faz isso. Legal? Então aqui, ele depois, mais pra frente, ele tem algumas coisas que a gente pode otimizar as triggers. Ele fala aqui desse row count big, né? Então aqui ele pergunta, né? Esse row count big é uma função que ele verifica se teve alguma row, né, alterada, e se não tiver, você pode dar um return, né? Não faça nada. Isso daqui a gente pode utilizar e a gente vai ver eles utilizando pra frente. Legal? Então aqui ele também tem os remarks, né, para os nossos DDLs, que são o nosso update start delete, né? E também, não, calma aí, opa, isso daqui, não, esses são os nossos creates, né, os nossos DDLs são create, alter, drop, grant, revoke, isso daqui são os nossos gatilhos que a gente pode pegar dos DDLs, certo? Então, então o que ele está falando aqui? Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa muito importante. Tá, ele está falando de algumas propriedades que a gente pode usar. A gente também tem triggers de log, né? Então quando a pessoa loga, você pode tomar algumas ações. Por exemplo, toda vez que alguém logar no seu banco, você pode pegar e registrar numa tabela de login e tudo mais. Então tem várias coisas, né? Tem referência de permissões. Legal, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo do nosso DML, que é um insert, um update. Então aqui, nesse exemplo dele, o que ele está fazendo? Ele está criando uma trigger que vai lembrar, né, um reminder, que quando alguém pegar e inserir ou atualizar alguma coisa dentro dessa tabela, ele vai dar um erro, né? Que só podem ser feitas se notificar a relação do customer, né? Notify Customer Relation. Então, notifique o relacionamento com o cliente. Então, vamos ver isso acontecendo? Vamos pegar aqui, vamos criar, ao invés de copiar, vamos escrever mesmo. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem umas tabelas, né? A gente tem umas tabelas. Vamos utilizar a nossa tabela dos testes agregados, tá? Aqui, que é a nossa tabela que anota os nossos freelancers. Então vamos criar uma trigger para esse cara. A gente já sabe que a sintaxe é create, legal. A gente depois sabe que é o objeto, né? O trigger, legal. Depois a gente sabe que a gente pode colocar o esquema e depois o nome do objeto. Então, block, não, notifica, insert, a gente pode chamar isso daqui de up insert, tá? Up insert, que é update insert, tá? Up insert, tá, legal. E aqui o que depois ele pede pra gente? Ele diz qual tabela a gente tem que criar, qual é o comando, né? Primeiro qual a ação, se é depois, o que acontece. Então aqui a gente tem aqui a definição. Então se é depois, ao invés de,
antes. Então aqui, nesse caso dele, para depois de qualquer insert, né, ou update, então a gente pode escrever aqui, depois, vamos deixar tudo maiúsculo, as palavras limitadas, então, depois de qualquer insert ou update, opa, não precisa disso, calma aí, aqui ele usa assim, after, né, eu só esqueci de dar o nome da tabela, por isso que ele não entendeu, então é sobre a tabela que a gente tem aqui, né, e aqui a gente pode colocar uma vírgula. Então, depois do nosso insert e update, o que ele faz? Aí aqui é a sintaxe que a gente já sabe, né? O as e dentro do as a gente coloca qualquer, né, statement, SQL statement para rodar. Legal? Legal. Então, nesse caso, ele quer que levante, né, um erro. Então, para a gente levantar o erro, né, a gente sabe que tem uma função que é o raise error e o erro. Aqui ele está dando um erro que é específico para ele, né? Então vamos utilizar o mesmo erro, que seria para notificar, né, o relacionamento com o cliente. Legal? Legal. E aqui a gente pode dar um go, né, tipo, acabou. Então levante o erro e go. Deixa eu ver se eu usei a função certa. As raise error, para pro. Tá, vamos ver aqui. Raise error, as raise error. Calma aí, deixa eu ver o que eu estou escrevendo de errado. Vamos copiar aqui então, só pra gente comparar a escrita. Tá. Eu usei o método errado aqui. Não, a palavra limitada errada. Então aqui ele usou outro, né? Então agora, a gente criou um gatilho. Ou seja, toda vez que alguém, né, inserir ou atualizar a nossa tabela, depois disso, ele vai pegar e vai chamar o nosso gatilho. Então vamos fazer isso? Insert, into, a nossa tabela. Aqui a gente tem algumas coisas, né? A única coisa que é... A gente pode passar tudo nulo, mas a fim de didática, vamos pegar, colocar dois nomes de coluna, salário, e a gente pode registro pacto. E aqui a gente pode escrever tipo values, né? Ou values só. E vamos colocar um nome. Então o nome é minis, isso daqui valor, e get date. Ok? Ok. Então aqui a gente já tem tudo que a gente precisa, né? A gente tem o nome, a gente tem o salário. Opa. E a gente tem a data de inserção. Então quando eu rodar aqui agora, ele vai me dar um erro, ó. O que aconteceu? Quando eu fiz essa inserção, ele pegou e já acionou direto o nosso trigger, a nossa trigger aqui. E falou, ó, notifique o Customer Relations, né? E deu uma row affected. Se a gente olhar, né? Vamos olhar aqui a seleção. Vamos olhar aqui nossa tabela para ver se o nosso registro foi inserido. Ó, o minis, ele foi inserido. Ó, minis, certo? Ó, ele pegou, deu o valor e a data de hoje. Então você viu e percebeu agora que ele não bloqueou a minha ação. Foi simplesmente um gatilho que foi acionado depois. Ele me deu uma notificação, tá? Ele me notificou na nossa saída aqui que deveria ser um erro, mas ele não bloqueou de fazer o erro. Por quê? Ele não bloqueou de fazer a atividade. Ele só me levantou um erro, tá? Então, isso tudo depende de como você quer que as coisas funcionem, né? Então, a gente poderia fazer diferente. Ao invés de pegar e me levantar um erro, né? Então, toda vez que eu tentar inserir alguma coisa, ele vai aparentemente me dar um erro, mas na verdade vai inserir. Então, se eu inserisse o minus 2, mesma coisa, ó. Poxa, deu um erro. Mas se eu olho aqui, inseriu. Então, esse comportamento não faz muito sentido, né? Ok. Então, vamos ver aqui para depois os nossos DMLs. Depois a gente volta lá para aquele caso. A gente também, dentro das nossas triggers, a gente pode chamar uma proc. Olha que interessante. No caso deles, depois de qualquer inserção, atualização ou deleção, ele pega e chama uma proc. E essa proc faz o quê? Essa proc pega e mandaria um e-mail. Então vamos fazer isso daqui também. Ó, vamos pegar, a gente tem uma proc aqui, né, que está dentro dos nossos programáveis. Storage Procedure a gente tem uma proc. Vamos ver os parâmetros dela aqui. Então a gente tem alguns parâmetros. Então vamos criar uma nova. Então vamos lá. A gente já sabe que a sintaxe é create, né? Create o nosso objeto.
Aqui a gente pode colocar DBO, sei lá, dash trigger is, cadê aqui? Is active. Beleza, a gente dá o nome do objeto, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente sabe que é na tabela de pessoas. Então, toda vez que alterarem isso, né? A gente vai estar buscando, né? Toda vez que inserirem um novo registro, a gente vai verificar se a pessoa está ativa. Então, a gente pode dar o comando aqui e colocar a nossa proc. Então, a gente vem aqui na nossa proc, a gente vai estar procurando pessoas que são ativas. Então, a gente pode... Eita. A gente pode trazer o nosso cara aqui nos parâmetros que é is desactive igual a 1 e rodar, tá? Como eles estão fazendo aqui. Então, se a gente criar agora, toda vez, aí perceba aquele comentário que o cara fez pra gente nos reminders, né? Se a gente rodar esse cara aqui solo, a gente sabe que ele vai me retornar uma lista. Se você já... se você se lembra, né? Ah, isso tá dando erro por conta que eu forcei um erro lá. Deixa eu pegar aqui um negócio. Vamos aqui dar um modify nessa proc. Aqui ele está fazendo uma conta, né? Então aqui para prevenir que ele deu erro, eu posso colocar where a balança is not null. Então desse jeito a gente já alteraria o erro. Não quero salvar aqui. Aqui a gente já sabe que o erro não ia acontecer mais, né? Então se você viu a aula da Storage Procedure, você vai ver, né? Eita, calma aí, faltou em um lugar. Se você viu a aula de Storage Procedure, você já sabe o que esse carinha aqui está fazendo, tá? Então vamos ver aqui o que ele está dando de errado. Deixa eu comentar esse cara aqui. Deixa eu dar uma seleção. Ó, tem uma divisão sendo feita por 0. O que ele está fazendo? Account balance, quando a account balance é nulo, ele pega e divide, tá? Então, eu só quero a account balance aqui inicialmente, só para ver o porquê ele está pegando um cara que é nulo. Deixa eu ver. Ah, tá, não é só quem é nulo aqui. Ele tá pegando aqui alguém que é dessa maneira aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Então, igual a 0. Deixa eu ver aqui. Pegar só a account balance aqui. Tem pessoa que tá sendo igual a 0. Então a gente pode, ao invés de fazer aquele cara que eu fiz, então vamos usar uma função. Isso não é interessante, mas tudo bem. Para fim de conversa, né? Então maior que 0. Então vou fazer esse tratamento aqui. Vou voltar ao nosso join, tá? Vou executar aqui e vou remover o erro. Então se a gente executasse aqui, agora a gente não ia ter o erro de SQL, né? Não ia ter divisão por 0. Mas perceba que toda vez que eu executo essa proc, ele vai me dar 2 result sets, tá? Então agora, porque a gente vai criar uma trigger que depois que inserir na tabela de pessoas, ele vai me retornar esse exec, isso daí vai acontecer. Então aqui a trigger ela já está criada, né? Vamos ver as nossas triggers aqui. Vamos aqui refresh. Calma aí. A trigger tá aqui, né? Então a trigger ela fica associada à nossa tabela, tá? Aqui a trigger ela já tem. A gente pode dar um modify nela para ver o corpo dela, mas aqui a gente já consegue visualizar a trigger. Então, toda vez que eu der um insert, né? Então vamos ver aqui, ó. Insert na pessoa, né? Na pessoa, o nome. Os campos desse cara tudo aceitam nulo, então vou inserir só o nome e vou colocar minis3. Beleza? E eu vou inserir. Um insert normal, ele não me retornaria nada. Mas olha agora o que ele faz. Ele pegou, fez uma inserção e depois fez uma seleção, por conta dessa nossa trigger que chama uma proc. Legal? E aqui você já consegue visualizar que se você, por exemplo, na sua aplicação, estivesse esperando apenas um result set, isso daqui já te daria problema. Legal? Legal. Então vamos aqui ver outras coisas, né? Aqui você pode usar o row count, né? Para proteger, né? Para prevenir esse cara. Então o que esse row count ele retorna, né? O que esse cara faz? Então se a gente der um select aqui nesse cara, né? Ele está me retornando 1. Por que ele está me retornando 1?
porque provavelmente ele está contando a última inserção. Se eu pegar aqui e inserir duas pessoas nessa minha tabela aqui, então vamos inserir -3, -4, -4 também, que não tem problema nenhum. Inserir, me retornou uma vez só. Agora round count, me trouxe 3. Então vocês viram e perceberam que a última inserção aqui, eu tenho uma contagem salva dentro da minha base com essa função. Se eu inserisse em qualquer outra tabela, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Se eu inserisse, por exemplo, nessa tabela aqui, vamos triplicar aqui, ó. Toda essa quantidade de vezes, né? Aqui ele diz, ele fica usando nossa trigger, né, de modificação. Se a gente olhar aqui nessa tabela, ele inseriu todos esses caras, né? Todos esses caras de uma maneira bem bizonha. Legal? Ele deu um erro, como se não tivesse inserido. Mas se a gente voltar aqui e usar aquele método, né? Cadê aqui o round count? A gente vê aqui que a gente teve 6 carinhas inseridos. E aqui agora ele registrou 20. Então o que ele fez aqui de diferente? Deixa eu ver aqui se eu inserir um só. Se eu inserir, por exemplo, 2. Então, ó, ele me inseriu 2, né? Então a gente sabe que ele inseriu 2, mas ele também retornou 2 notificações. Então foi 2, mais essa daqui, mais essa daqui. Então seria 4. Vamos ver se ficou 4 aqui. Não, ele ficou um só. Deixa eu ver aqui. Insert. 1. Então vamos inserir aqui 2. 2. Ele tá contando como 1. Tá. Então aqui a gente vai ter que entender melhor o que esse row faz, né? Mas ele... Vamos rapidamente pesquisar aqui, mas ele basicamente fez essa contagem aí pra gente. Vamos pegar aqui. Vamos duplicar essa tab. Vamos lá. Um row count big, né? Vamos ver o que ele faz. Então o row count big retorna, né, o número de linhas afetada no último comando executado, né? Essa função é como row count, mas ela retorna em formato big int. Então aqui todas as linhas que foram afetadas no último statement, ele vai retornar. E ele só é o big porque ele vai retornar um big int. Legal? Então a gente poderia, por exemplo, usar esse row count aqui para ver. Não, como é? É row count. Ah, isso daí, como é? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui, isso daí é como se fosse uma variável mesmo. Então, uma variável do sistema. Então, se a gente rodasse esse row count, ele tem aqui os mesmos valores. Se a gente rodar aqui, ele pega a última, né? Então, ele vai pegar aqui a nossa último número de linhas afetadas. Tá, como a gente inseriu, último número de linhas, legal. Beleza, então aqui nesse exemplo deles, se a gente voltar aqui pro cara, ele vai estar perguntando, o último número de linhas afetadas é maior que 0? Ou seja, teve alguma alteração? Se sim, então continue. Aí ele vai perguntar aqui, na tabela que foi inserida, tem alguém que tem um rating, né? De 5? Se sim, então me dá o erro, se existir. Ó, o crédito rate, né, é muito baixo para aceitar ordens de compra, né? E aqui ele dá um retorno. Mas a gente sabe que quando na nossa transação anterior, quando a gente estava fazendo daquele jeito, ele estava permitindo a execução, né? Ele não estava voltando e dando rollback na transactions, que a gente vai falar sobre transações mais para o futuro, mas ele estava efetivando, né? E se no futuro você quiser que isso não aconteça quando por exemplo, a sua condição não for atendida, então a gente poderia dar um rollback. Se a gente for lá na trigger que a gente estava utilizando para os nossos freelancers, né? Se a gente der um modify aqui na trigger, a gente vai dar um alter trigger, né? E aqui, quando a gente der um rise error, a gente pode dar um rollback nessa transaction, né? Baseado no que a gente está vendo aqui. E isso não vai permitir, né, que o cara retorne aqueles caras. É legal? Então aqui a gente teria essa prevenção. Então vamos ver isso daqui. Vamos dar um alter, né? Vamos ver aqui se ele vai deixar. A gente dá um alter. Temos um alter, legal. E agora a gente vai tentar fazer a nossa inserção. Então vamos fazer a inserção. Vamos fazer a inserção aqui, né? Desse cara, insert into. Aqui a gente vai dar um name. Então a gente vai insert into não sei o que, name, values. E aqui a gente pode dar
um name teste. E aqui a gente coloca um número bem específico pra gente ter certeza. Então agora ele vai dar o erro, né? Ó. Ele vai dar o erro, vai falar assim, ó, notifique, né, o relacionamento com o cliente e vai falar que a sua transação foi terminada por uma trigger e o batch foi abortado. Então agora se a gente der um select, né, procurando por esse cara, ele não vai ter feito, né, o que ele falou que ia fazer, ao contrário do antes. Por quê? Porque o nosso rollback transaction fez com que, né, a trigger ela foi... Então a gente tem assim, uma transação. Pense nas suas execuções como transações. Você clica no exec, ele cria uma transação e ele pega e comita isso no final. Só que quando você tem uma trigger, essa trigger ela continua na transação. E quando a gente pega e bate no final da trigger, ele fala, ó, não faça nada do que a pessoa falou e cancele isso. Então ele não efetivou no nosso banco, né, esse registro. Legal? Então isso também é um caso de proteção, né, de você proteger seu banco. Legal? Então aqui, ele usou agora a nossa variável global, tá? Que pode ser usada em vários lugares, para verificar se houve uma modificação, né? Aqui ele está perguntando, ele está aplicando no nosso banco de dados o quê? Alguém tentou dropar um sinônimo? Se tiver algum sinônimo dropado, né? Alguém tentando dropar, pare e não deixe ninguém dropar um sinônimo. Isso te protegeria, né? Então assim a gente pode criar uma proteção para a gente. Ó, então aqui, vamos fazer agora isso daqui. Na nossa base de dados, vamos não deixar alguém dropar alguma coisa. Então vamos assim, ó. Vamos criar uma trigger, então assim, create trigger. Proteção tabelas, vai se chamar DBA proteção tabela. Toda vez que alguém tentar dropar uma tabela, né, dentro do nosso banco, então on database, a gente não quer que deixe, né? Então for a drop, então quando for um drop, calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Então aqui, deixa eu ver, vamos ver a sintaxe aqui. Se a gente pode usar, aqui a gente pode usar o drop. Então aqui, ó, essa é a sintaxe para o DDL, tá? Então aqui, vamos criar uma procedure que quando fizerem alguma coisa no nosso database, né? Então ele tem aqui for after e aqui ele tem um event group, né? Então, para depois que fizerem alguma coisa, rodeie o nosso cara. Eu quero aqui no nosso database. Então ele usa aqui um drop synonymy, né? Eu quero aqui, cadê? For drop synonymy. Então for drop synonymy, deixa eu ver se eu tenho aqui um cara reservado para nossa tabela. Primeira vez que estamos fazendo isso. Então assim, for drop, aqui a gente tem um sinônimo, mas aqui eu quero assim, for drop table. Será que tem aqui? Aqui, beleza, né? Então eu vou verificar se existiu alguma tabela dropada, né? Então vai ser row count, que está até aqui em cima, ou a gente pode usar o row count big, né? Então é maior que 0, né? Então aqui é o nosso operador lógico é maior que 0. Então aqui eu posso dar um return, ou, né? Ou se for maior que 0, se for igual a 0, ele está falando, né? Ele retorna, mas se for maior que 0, ele pega e dá um rise error, né? Então a gente pode deixar todo esse cara aqui, esse bloco. Então aqui, se for igual a 0, a gente vai retornar. Mas se for maior que 0, que é o que acontece quando não pega essa condição, ele vai passar, né? E quando ele passar, ele vai cair aqui. Não podemos apagar tabelas. Legal? Então não podemos apagar tabelas e vamos dar um rollback para essa transação não ser efetivada. O que eu fiz aqui de errado? Create trigger. Esquema, prefixo trigger name, database, trigger. Então aqui o esquema não poderia, tá? Como eu estou no nível de database, eu não poderia definir meu esquema. Então agora eu criei uma trigger para o meu database. Então essa trigger ela estaria em outro lugar, não mais no mesmo lugar que as demais. Ela ficaria, vamos ver se a gente acha aqui, programáveis, sequência, functions, deve estar em segurança, o armazenamento, tá, oi, tá bom, deixa eu só terminar aqui rapidinho, já tava acabando.
Então aqui, né, você vai estar aqui do lado. Então eu não identifiquei, mas isso não tem problema. Então agora, se a gente tentasse dropar uma tabela, né, drop table, aí qualquer tabela aqui, a gente não poderia. Então vamos dar um drop table. Opa! Ele não deu erro. Vamos ver se essa tabela foi dropada. Refresh. Essa tabela foi dropada, né? E eu acredito que essa função aqui não esteja funcionando. Então calma aí. Select test. Deixa eu ver se essa tabela ainda existe aqui. Não, né? Obviamente que não. Então a gente pode colocar produto. E por segurança, vamos pegar aqui o design de criação do produto, né? Tá bom? Beleza? Então agora, se a gente pegasse, né? Só para questão de visualização e entendesse o porquê ele deu aquele problema. Então se a gente vier aqui, rodar isso daqui. Select, eu quero ver se passou, então aqui. Então vamos dar um alter aqui. E vamos tentar apagar a tabela de produto, que a gente tem a criação aqui. Então vamos dar um drop aqui. Então ele retornou, né, a contagem do drop table, ou seja, esse carinha aqui, ele não conseguiu identificar como dessa maneira aqui. Então ele pegou, ele deu um return, ele pegou e ele voltou, né? Isso não é o que a gente gostaria. Então aqui eu teria que ver quais são as nossas palavrinhas delimitadas. Mas assim, você já conseguiu visualizar que dá pra gente fazer muitas coisas, isso é só questão de teste que eu gosto sempre de fazer, legal? Mas aqui a gente já viu, a gente tem outras opções, você pode dar um alter na sua trigger, e você também, quando você não quiser mais a sua trigger, você pode dar você pode dropar ela, né? Você pode fazer ela deixar de existir. Qual é a sintaxe? É do mesmo jeito que a gente dropa as coisas. Então, drop trigger, se existir, você pode passar quantas você quiser. Você pode dropar, né? Como as suas triggers podem ser replicadas para vários databases, então você pode dropar de todos, né? Ou até mesmo do seu servidor, então dropar tudo do seu server, que seria desse cara geral, né? Então teria uma proteção geral, teria uma proteção de database, tá? Então aqui, você também tem que ter permissão, então você pode, dessa maneira, você pode fazer a sua pergunta por objeto, tá? Que em alguns lugares produtivos eu já vi em alguns trabalhos usando dessa maneira. Então assim, ó, ele vai perguntar, esse objeto existe? Então aqui, select is not null, então caso esse cara exista, né? Então a gente pode dar um select para observar. Caso esse cara exista, ele pega e dropa, tá? Então vamos fazer isso daqui, ó. Vamos dropar uma trigger que a gente tenha. A gente tem uma trigger aqui nesse cara. Não, a gente tem uma trigger nesse cara aqui. Então aqui, caso essa trigger exista, eu vou apagar esse cara. O tipo da trigger aparece como TR, tá? Então ele está perguntando pelo nome do objeto e ainda qual é o tipo do objeto. Então, caso esse cara exista, a gente vai dropar ele desse jeito. Então a gente pode dar um drop assim, ó, dropamos nossa trigger. Ou a gente pode dropar nossa trigger de uma outra maneira, né? Que é drop trigger, né? Drop trigger if exists. Opa, tem que ter errado. Exists. Drop trigger if exists. Então a gente pode passar o nome da nossa trigger. E assim eu acho até mais fácil de fazer esse drop, tá? Então a gente pode aqui rodar dessa maneira também para dropar, legal? Então a nossa trigger deixaria de existir e essa proteção deixaria. O legal é não ter permissão para dropar as triggers, né, que elas protegem o seu banco. Mas se caso você não quisesse dropar, você poderia só simplesmente desabilitar a sua trigger, né? Então vamos criar a nossa trigger aqui de novo, por exemplo, dentro da tabela de produto. Ela já está aqui, a gente pode criar. Então a nossa trigger dentro da nossa tabela de produto, foi de produto? Eita, a gente criou a tabela produto, né? E aqui a gente não tem... Cadê a nossa trigger? Vamos criar nossa trigger para pessoas. Então aqui a gente tem a nossa trigger de novo. Então, ao invés da gente pegar e dropar a trigger, a gente pode deixar ela desabilitada, tá? Então aqui, caso eu insira alguma coisa no produto, na pessoa, ele vai chamar. Então vamos ver aqui se ainda está funcionando. Vamos aqui, né? Ele vai chamar aquela nossa procedure. Então tá, vamos inserir aqui. Aí chamou a procedure, que a gente já vê esse comportamento. Mas eu não quero que isso daqui mais funcione, né? Eu quero, poxa, tirar isso daí. Então você pode dar um disable. E como a gente faz isso? Você pega e escreve disable, trigger, né? O nome da trigger. E você tem que dizer onde você vai desabilitar, né? Você pode dizer on out server. Então em todo o seu servidor. Legal? E aqui tá
uma outra sintaxe, onde você pode desabilitar a sua trigger, o nome da trigger e dentro da sua tabela. Legal? Então vamos fazer isso daí das duas maneiras. Então aqui a gente vai dar um disable trigger, a gente dá o nome da trigger, disable trigger, o nome da trigger, aqui provavelmente... Ah não, essa daqui, a primeira, a gente está desabilitando todas as triggers. Então disable trigger all on all server. Então aqui a gente vai estar desabilitando todas as triggers de uma vez. Ou a gente pode falar assim, disable a trigger, né, que é o nosso objeto, o nome da nossa trigger, né? E a gente pode falar assim aqui e o nome da nossa tabela, né? E aqui dessa maneira a gente também estaria desabilitando. E dessa maneira, se a gente inserisse aqui, nada aconteceria que nem aconteceu. E aqui, para habilitar, né, seria enable. Então você habilitaria, e agora se você inserisse, ia ter aquele outro comportamento. Legal? Então assim, a trigger, as views, as functions são coisas que dá pra brincar bastante, tá? Normalmente você quer essas triggers para comportamentos esperados. Você também tem que pensar na questão da performance, você tem que pensar em várias coisas antes de criar esse tipo de gatilho, tá? Principalmente, já pensou uma tabela que insere muitos dados, toda vez que acionar, já vai acionar um outro gatilho, isso daí pode onerar alguns bancos, né? Então você tem que tomar cuidado com a criação desses objetos, né? Esses gatilhos para suas tabelas, para sua base e tudo mais, beleza? Então espero que você tenha um bom dia, fica com Deus e a força esteja com você, legal? Até mais!